Por causa da invasão na Ucrânia, a Polônia quase que dobrou seu investimento na defesa nacional. Com isso, eles pretendem se tornar o maior e mais poderoso exército terrestre da Europa, tendo pelo menos 300 mil soldados e adquirindo milhares de equipamentos novos para auxiliar na defesa. Mas o maior impasse que encontraram é sobre o capital e tempo para que isso ocorra. Você está no Maestria Militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. Se analisarmos a fundo a história, poderemos ver o quanto o povo polonês sofreu em meio às guerras, com seu país sendo invadido por seus vizinhos de fronteira, como a Alemanha e a Rússia. Um exemplo é o ocorrido em 1º de setembro de 1939, quando os alemães invadiram a Polônia, alegando que os poloneses estavam perseguindo e expulsando os alemães étnicos que viviam ali. Mas esses conflitos com a Polônia diminuíram após o segundo grande conflito mundial. Com a queda da Alemanha e a vitória dos Estados Unidos e da Rússia, tivemos o temor do aumento do comunismo soviético. Diante disso, os Estados Unidos e 11 aliados fundaram em 1949 a OTAN, com sua sede na cidade de Washington e com o objetivo de neutralizar o avanço comunista na Europa e no mundo. O ponto principal que faz a organização ser considerada tão forte é a cláusula de segurança mútua, onde fica definido que caso um ou mais membros sejam atacados, todos os membros devem intervir e cessar a agressão contra o aliado. Visando esta cláusula da OTAN, tivemos o ingresso da Polônia na organização em 1999, pois mesmo tendo fortalecido sua defesa e melhorando suas relações exteriores, os poloneses sentiam medo de uma possível invasão. Buscando evitar isso a todo custo, eles resolveram se aliar à OTAN. Mas não foi só isso, ela se tornou um forte aliado, conduzindo ativamente as discussões e moldando as decisões na sede da OTAN em Bruxelas, na Bélgica. Os soldados poloneses participam de ações e operações militares da organização em todo o mundo. Mas afinal, por que, desde a invasão à Ucrânia, a Polônia dobrou a sua produção bélica? Vamos aos fatos. Tudo isso tem alguns motivos. O primeiro é que ela se propôs a ser uma das principais nações apoiadoras em armamentos para os ucranianos e a principal nação para as sanções do Ocidente contra a Rússia, e isso vem enfurecendo Moscou. Além disso, pela sua localidade próxima à Rússia, ela se viu como um corredor de proteção, onde ela vem se armando cada vez mais para proteger os outros estados europeus de um possível ataque russo. Isso aumentou ainda mais o temor de uma invasão russa, mesmo que a Polônia esteja protegida pelo artigo 5º da OTAN. De frente com todos esses problemas, o governo polonês está atualmente em processo de mobilização nos bastidores, demonstrando um potencial que pode alçar a nação à posição de principal Estado membro militar da aliança, enquanto a Alemanha, historicamente considerada o principal aliado dos Estados Unidos na região, mantém-se como um eixo logístico. Os incessantes debates em Berlim sobre a revitalização de suas forças armadas e a ausência de uma cultura estratégica têm representado desafios significativos, comprometendo sua eficácia como parceira estratégica, enquanto os debates persistem na Alemanha sobre os intrincados aspectos do que denomina como Zeitenwende, ou seja, o ponto de virada estratégico suscitado pela invasão russa na Ucrânia. A Polônia encontra-se proativamente envolvida em significativos investimentos no setor de defesa. No momento, a Polônia ostenta uma imponente frota de 647 veículos blindados de batalha principais, uma quantidade que ultrapassa em quase 3 vezes o contingente do Reino Unido. Além disso, existem atualmente encomendas em andamento para aquisição de 250 novos tanques M1 Abrams, e está previsto um segundo lote composto por 116 tanques dos Estados Unidos. Tudo isso juntamente com 1.000 veículos blindados K2 da Coreia do Sul, dos quais já foram construídos 180. Vale ressaltar que o orçamento destinado à defesa na Polônia, que já era substancial, representando 2,4% do Produto Interno Bruto, PIB, agora está em ascensão, alcançando a marca de 4%. Em termos de força militar, a Polônia conta atualmente com um contingente de 114 mil soldados de combate, mas possui planos ambiciosos de aumentar esse número para 300 mil, refletindo o comprometimento do país com sua segurança nacional e a contribuição para a estabilidade regional. Uma nova Polônia. Como disse, eles pretendem alcançar 300 mil soldados. Dentre eles, teríamos 250 mil soldados ativos e 50 mil reservas, o que daria um bom contingente em caso de invasão.
Antes mesmo da invasão russa, a Polônia formalizou um acordo com o Pentágono dos Estados Unidos para a aquisição de 32 caças furtivos F-35 de quinta geração. Além disso, a nação polonesa está aguardando a chegada dos aviões sul-coreanos. Essas manobras de defesa não deveriam surpreender ninguém, levando em consideração o histórico e as profundas cicatrizes de guerra presentes na memória do povo polonês. O processo de reequipamento militar em andamento se justifica não apenas em termos de estar alinhado com padrões de primeiro mundo ou em termos de investimento em defesa da OTAN, mas também é uma forte demonstração da prontidão e segurança do país. Ao longo de diversos anos e em meio a uma extensa preparação para conter a potencial agressão russa, podemos observar que Varsóvia decidiu ir pelo caminho da militarização. Como foi dito anteriormente, os esforços investidos na área de defesa alcançaram a significativa marca de 4% do produto interno bruto, medida esta que foi tomada pelo chefe do departamento militar polonês, Mariusz Błaszczak, em declarações divulgadas por jornais poloneses. Durante pronunciamentos oficiais do governo, expressou a determinação de Varsóvia em transformar suas forças armadas no exército terrestre mais poderoso da Europa. Mesmo a declaração do ministro da Defesa tendo sido um tanto quanto ambiciosa, existe uma dose considerável de ceticismo entre muitos especialistas. O fato é que Błaszczak oficializou a intenção do seu departamento em adquirir um impressionante arsenal bélico, revelando assim uma visão estratégica de fortalecimento militar que, para alguns observadores, pode desencadear debates sobre a viabilidade e a implementação efetiva de tais planos. Dentre os equipamentos que Błaszczak pretende comprar, temos 1.000 blindados, 1.400 veículos de combate e infantaria, 500 lançadores múltiplos HIMARS dos Estados Unidos, além de aeronaves, drones de combate e vigilância e muitas outras armas e equipamentos para alta prontidão de combate e contenção de força. Mas seria possível ter todo esse armamento de uma hora para outra? A resposta é não. Segundo especialistas, apesar de ser um bom método para se fortalecer, apenas o fornecimento de todo esse equipamento pode levar até 25 anos. Mas outra questão também levanta um questionamento entre os especialistas. Como já foi dito no vídeo, o Ministério da Defesa polonês planeja aumentar o contingente militar de 200.000 para 300.000 militares. Esse notável aumento suscita questionamentos entre os especialistas, pois as autoridades do país têm a intenção de recrutar o contingente adicional ao longo dos próximos 2 anos, levantando assim sérias dúvidas sobre a viabilidade e sustentabilidade dessa empreitada. Por último, muitos analistas expressam suas convicções de que a Polônia pode enfrentar desafios financeiros consideráveis ao tentar não apenas estabelecer, mas também manter um exército de tal magnitude, pois é inegável que os enormes investimentos destinados à área de defesa representarão um ônus considerável para o orçamento nacional, podendo desencadear uma série de manifestações por parte dos cidadãos comuns, especialmente se a economia e o poder de compra apresentarem sinais de dificuldade. Entretanto, é incontestável que enquanto o conflito entre a Rússia e a Ucrânia estiver ocorrendo, o receio de uma possível invasão na Polônia vai existir. Essa constante apreensão certamente abre portas para um aumento nos investimentos voltados para a defesa, uma vez que o sentimento generalizado de medo e incerteza cria um ambiente propício para a priorização e alocação de recursos nessa área. Hoje em dia, a Polônia é o país com maior investimento em defesa da OTAN, pois, se recordarmos, a aliança exige que seus membros invistam pelo menos 2% do PIB em defesa e segurança nacional. Porém, como o mundo ficou em paz durante muito tempo, a probabilidade de um conflito generalizado era mínima. Muitos países começaram a realocar parte desses 2% para outros setores, o que acabou diminuindo seu poder de defesa. Mesmo enquanto outros aliados estavam diminuindo o investimento em defesa, a Polônia investia cerca de 2,7% do PIB e hoje está investindo pelo menos 4%. E para que ele se torne um dos maiores e mais poderosos exércitos da Europa, faltará pouco. E se você está se preparando para um concurso público ou uma prova e quer saber como eu leio mais de 50 livros por ano, com apenas 17 minutos do meu dia, tem uma aula gratuita aqui embaixo para você aprender esse segredo, que também fez a Fabrina passar num vestibular super concorrido de medicina. Assiste a aula gratuita que eu deixei aqui embaixo por tempo limitado. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado. Por isso, eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre o investimento na Polônia. Você acredita que ela vai conseguir se proteger de uma possível invasão russa? Além disso, você sabia que a Ucrânia iniciou uma nova ação e que pode acabar com a Ucrânia? Fiz uma análise completa sobre isso, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar.
e eu te vejo na próxima batalha.